Né? Quanto melhor paga, Sim. né? Mais difícil a prova, né? A prova é uma paulada. Porque está selecionando o pessoal muito forte, o pessoal muito Sim, bom. O pessoal do CMS é um pessoal muito bom. Vários amigos meus entraram lá. Os caras que eram fera conseguiram entrar. Naquela época, a área fiscal nunca me atiçou muito, assim. Eu preferia tribunal, como eu falei antes, né? Eu estava estudando para o TRE, eu abri mão do TRE. Cara, eu já estava com a apostila comprada, curso comprado, tudo comprado. Né? Eu não cheguei nesse nível de comprar cursos. Eu estava estudando bastante para o TRE, mas eu não cheguei nesse nível, não. Cara. Só que o cargo que eu queria era analista administrativo, porque eu não era formado em direito naquela época, né? Sim. E analista administrativo no TRE chama pouco também. Chama muito pouco. Muito pouco. Aí eu pensei o custo-benefício, eu falei, puta, vou ter que começar um monte de coisa do zero. Eu falei, vamos encarar. Mas aí eu vou te falar uma coisa, tá? Eu ia até comentar. Você foi corajoso em fazer o TCE no mesmo cargo que a gente fez o cargo que só tinham 12 vagas. Só 12 vagas. Né? E chama bem menos. Que é o agente da fiscalização, administração. E tem o agente da fiscalização que faz a fiscalização em loco, né? Que é o que trabalha com auditoria. Com auditoria. É o cargo externo que trabalha com auditoria de verdade. É o que chama mais gente, chama muita gente. O nosso concurso chamou 100. O deles eu acho que chamou uns 400, 400 e pouco. Chama muita gente. E quando eu fui fazer essa prova, eu olhei e falei, eu não sei nada de contabilidade geral. Eu também não. Eu também não sabia. Aí vi lá, gestão pública, eu lembro. Falei, putz, cara, também nunca vi isso, mas é melhor ir na gestão pública mesmo. Eram poucas matérias que diferenciavam. Eu vou arriscar, e eu fui, cara. Mas olha, eu fui corajoso, porque... Sabe que o TCE foi um concurso, cara, que foi a base que me ajudou, cara. Foi a base porque... o meu também. Tudo que tinha pra dar errado, deu errado pra mim nessa prova, cara. Deu errado. Por quê? O que aconteceu? Eu cheguei atrasado. Como eu disse, eu tentei fazer minha parte de estudar o conteúdo, né? Sim. Mas eu dei muita atenção para administração de empresas, por exemplo, porque a banca ia ser Carlos Chagas. Eu vi as últimas provas que caiu a administração na Carlos Chagas, foram dificílimas, cara. Eu pensei, putz, se for nesse nível, eu vou ter que saber muito. Aí, cara, eu peguei o estatuto, dei uma lida. Uma lidinha, né? 5 questões de estatuto. Sim. Eu lembro dessa prova como se fosse ontem. E as questões de administração, eu fiquei com uma raiva, cara. As questões de administração. Acho que caiu uma. Acho que uma ou duas. Não, mas o que caiu, cara, se eu não tivesse estudado nada de administração, dava para acertar, cara. Porque essa parte que caiu da prova não. Você já tinha conhecimento? Já tinha conhecimento, já dava para fazer. Não, mas pelo menos você tá lá, você entrou, né? Não, deixa eu contar. Você não sabe a história completa. Eu tava super destreinado. Né? E normalmente essas provas de 4 horas, né? Eu estava acostumado a fazer prova de tribunal federal. Normalmente você faz 4 horas, 60 questões. Essa prova era 80 questões para fazer em 4 horas. E, cara, você lembra que tinha umas questões, cada questão era meia página? Eu lembro. E aquela prova de português que a Carlos Chagas mudou totalmente o esquema. Nunca mais eu quis fazer Carlos Chagas depois daquela prova lá dos cara. Dos caras lá da Grécia, lá, dos pensadores. O que aconteceu? Eu fui fazer a prova, me descontrolei no tempo, né? A prova estava realmente difícil. Passei cara, graças a Deus que eu fui fazendo, passando no gabarito, cara. Porque a fiscal, ela tomou minha prova. Ela pegou a sua prova? Caramba. Ela tomou a Cara, prova, isso nunca chegou a acontecer comigo. Ela tomou a prova de todo mundo na sala. Eu tinha 12 questões de português em branco, que eu não tinha feito. O que você fez? Chutei tudo. E ainda passou na prova. Nossa, então você foi muito bem nas outras matérias, então, né? Para você conseguir passar e chutar. Eu lembro que eram 20 questões de português. 20 questões. Para você chutar 12, 12. E as 8 você não tem certeza, né, de que você acertou às vezes. Não, dessas 8, cara, dessas 8 que eu fiz, eu acertei 5. E dos chutes eu peguei mais 2. Eu fiquei com 7 de português. Foi uma nota muito baixa, cara. Uma nota muito baixa. Foi baixa mesmo. Para você conseguir ser aprovado. Muito baixa. Cara, por que eu digo que me salvou foi a base? Porque lembra que caiu matemática sociológica? Sim, essa aí 10 questões. Caiu 10, eu acertei 9. Né? Informática de 10 eu acertei 8. Aí já tinha 18 pontos e o mínimo era 20. Né? Mas você deve ter ido muito bem na parte específica, porque... Acertei quase tudo. Praticamente tudo. Porque você já dava aula, você já tinha conhecimento. E era peso 2. Era peso 2. O que aconteceu, assim,
no final das contas, cara, eu saí de lá triste pra caramba, porque eu achei que, sinceramente, cara, eu tive que chutar 12 questões, cara. Nunca tinha acontecido. Eu nunca passei por isso de não conseguir concluir uma prova. Essa foi a primeira vez. Você fez na Unify? Foi lá perto do metrô. Atrás do metrô Santa Cruz. Esse mesmo. A gente costuma falar, porque é atrás da igreja, né? Unify, universidade que fica atrás da igreja. O pessoal fala isso, né? Eu lembro que eu fui a pé fazer essa prova. Eu fui de metrô. Moro lá na Saúde, eu falei, eu vou a pé. Eu fui a pé, fui pensando e tal. Eu fui de metrôzão e assim, foi, cara, depois da prova eu fiquei mal, assim, porque, cara, concurso normalmente, se você perde uma questão, te bota pra baixo. Te bota pra baixo. E eu tive que chutar 12, cara. Nossa, então você foi muito bem. A parte específica acabou salvando e tal, mas assim, eu te juro que quando saiu o resultado, né, e eu fiquei em 60, né? Eu falei, caramba. Você foi bem, cara. Você foi bem. A parte específica salvou, cara. O que me salvou foi constitucional, administrativo e AFO, cara. Isso aí me salvou, porque se não tivesse essa base forte... Eu acho que é meio estranho falar, mas o que me ajudou a passar foi português. Porque português eu acertei 15 das das foi 20. Bem pra caramba, cara. Então, mas pra mim eu tinha acertado umas 8. Eu não sei porque eu acertei 15 até agora, cara. Porque se eu fizer essa prova hoje, eu devo acertar umas 5. Eu não sei porquê. Teve uma coisa que eu fiz, essa prova nossa, ela foi antes do ICMS e do ISS, que naquele mesmo ano teve, né? Caramba, e assim, cara, pra essa prova eu não estudei português, porque Carlos Chagas era sempre a mesma coisa. A gente não estudava mais português, porque ia ser sempre igual. Eu já sabia o que ia fazer, eu já sabia que de 20 português, eu vou acertar umas 15, de 15 a 18 eu vou acertar. Não estudei. Você estava acostumado com as provas de tribunal, né? Sim. Mas ela mudou, viu? Ela mudou. Depois desse ano aí, português mudou, da Carlos Chagas, nossa, cara. Não, e assim, eu peguei essa prova nossa, eu passei para os colegas do MPU que estudavam para o ICMS e para o município, para o ISS, né? Que foi no mesmo ano. Cara, o pessoal sofreu também, cara. Sofreu, né? Teve um colega nosso lá que foi o cara que mais acertou 13 de 20. Não, até hoje é que eu falo, o meu foi cagada, cara. Porque assim, o concurseiro, ele também conta com a sorte. Conta. Não é só competência, conta com a sorte. Quanto mais você estuda, mais sorte você tem, sim, né? Só que eu entendo. Realmente, às vezes, quando você menos espera, tá lá a sorte. Porque assim, eu queria te perguntar, quando você vai fazer uma prova, você estuda até o último minuto fora da sala ali, lendo no alguma coisa, ou você fala assim, não, um dia antes eu vou parar, vou pro parque, O que você faz? Depende. Depende? Depende. Se for uma prova que eu estudei com muita antecedência, assim, se eu comecei a estudar bem antes do edital e assim, eu vi tudo que era para ver, no dia anterior eu descanso. Né? Então, cara. É que às vezes, sabe o que acontece? Às vezes você sai o edital em cima da hora e sai com matérias novas, você não tem tempo. Já passei pelas duas situações, já passei por oportunidade em que um dia antes eu não fiz nada, descansei pra caramba pra ficar bem no outro dia, e já tive a oportunidade que, cara, eu cheguei 6 horas da manhã no local de prova, que a prova ia começar às 8, e eu lá lendo tudo que faltava, cara. Então, por isso que eu falo pra você que às vezes é sorte, porque nessa prova, especificamente, não sei se você lembra, na parte de gestão pública, como essa daí era coisa subjetiva, mas falava lá, organizações sociais, não sei o que lá, eu falei, quer saber? Eu sei que tem 2 leis que falam disso. Tem uma lei das OS lá, organizações, e lei das OCIPs. Eram 2 leis. Aí eu lembro que eu estava lá no celular, sentado em frente à sala, faltavam uns 15 minutos para começar a prova. Eu falei, vou ler rapidinho essas leis aqui. Eu passei lá, o olho, comecei a ler as leis. Que se dane. Aí eu abri a prova, tinham 2 questões, cara. Uma de OS e outra de OCISP. E aí eram, 4 pontos, né? 4 pontos. Aí eu vi, eu falei, putz, eu vou marcar logo. Eu marquei logo, porque senão, depois de 10 minutos, eu ia esquecer. E essas 2 questões eu acertei. Eu lembro que me ajudou muito a entrar. Ajuda. Né? Cara, que nem eu falei, às vezes é sorte. É tudo uma eu acho que tudo é sorte, mas eu acho que é um pouco de jornada, cara. Sabe por quê? Tudo que você sofre, tudo que você passou nessa vida de concurseiro, né? Eu acho que esse conjunto de tudo que aconteceu levou a gente para esse momento, né? E é o que todo mundo fala, né? O bom jogador também tem que contar com a sorte, né? Também. Quando você está preparado, eu acho que quando isso acontece, é sorte, mas ao mesmo tempo é o traquejo que você adquiriu. É sorte, mas você fez a sua parte, né? Tipo, você deu sorte de cair determinado assunto. Sim. Né? Só que você fez a sua parte de ler aquilo também. Sim. Sorte mesmo se você estivesse andando e caísse o papel lá com as questões que... Aí seria sorte. Seria demais.